Fala pessoal, Marcelo aqui, como é que vocês estão? Deixa eu te perguntar, por acaso o teu cliente está devendo? Por acaso o teu cliente deixou de comprar de você porque ele ficou devendo para sua empresa? Ou ele está com o nome sujo no mercado e a sua empresa não quer liberar? Se liga nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para como você pode recuperar esse cara e vender para ele. Faturamento é faturamento, não importa de onde venha, desde que a nossa empresa receba e você também receba a sua comissão. Ninguém quer ficar doando material por aí e é o que a gente mais ou menos pensa e fala quando a nossa empresa não libera alguns clientes para comprar da gente ou não libera um pedido de algum cliente porque ele está com o nome sujo no mercado, SPC, Serasa, ou ele está com restrições na tua própria representada, na empresa que você representa. Ele ficou devendo alguns boletos e não pagou. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso e ver como é que a gente pode estar revertendo isso. Mas eu não posso deixar de te pedir que te inscreva no canal, que é muito importante para nós. Já deixa o like, clica ali na mãozinha para já não esquecer e continuar prestando atenção no restante do vídeo. É muito importante para nós nessa forma. O YouTube faz com que mais pessoas recebam o nosso canal e troquem ideia com a gente, beleza? Então vamos lá, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é muito importante, é saber qual o tipo de dívida do cliente. É uma dívida no SPC, é uma dívida no Serasa ou é uma dívida com a nossa representada, a empresa que a gente representa? Porque isso pode mudar toda a estratégia que a gente vai falar. Por exemplo, se o teu cliente ele tá com restrições no SPC ou no Serasa, geralmente são restrições mais amenas, restrições que o teu cliente ele pode estar negociando ali no futuro médio que não vão agredir tanto assim e não vão prejudicar a tua representada. Por exemplo, o teu cliente está com uma dívida de conta de telefone e aí ele vai aparecer o CNPJ dele lá no SPC. O teu cliente está com uma dívida no cartório, está com uma dívida no Serasa. E é aí que pode mudar um pouco, porque se essa dívida que ele tem no cartório, no Serasa, é de um outro fornecedor, quem dá a garantia que ele vai te pagar? Porque se ele já está devendo para um fornecedor, quem garante que ele não vai dever para você também? Então são coisas que a gente precisa prestar atenção. Converse com o teu financeiro. Olha só, qual é o tipo de dívida que o cliente está tendo? Qual é o tipo de dívida que está aparecendo no cliente? É de uma dívida que apareceu no SPC dele de conta telefônica, de academia, de internet. São coisas que provavelmente ele está negociando ou estão cobrando indevido dele. Agora, se provavelmente ele apareceu no cartório, no Serasa, com alguma outra empresa, a gente precisa entender que tipo de empresa é. Se é uma transportadora, pode estar cobrando o frete dele e esse frete pode ser indevido. Se é um cliente que está com divergência de pagamento e eles estão tentando renegociar um valor. Ou se é um fornecedor que aquele cliente comprou e simplesmente não pagou. Isso muda tudo no contexto da história. Então o que é sempre bom a gente saber? Primeiro, consultar o teu financeiro da tua representada para ver o que está aparecendo realmente daquele cliente ali e depois trocar uma ideia com o cliente, porque muitas vezes o cliente ele nem sabe de algumas coisas que acabaram indo ao cartório e por algum descuido de alguma funcionária, com algum descuido de algum funcionário, acabou passando despercebido e ele foi a cartório. Então é muito importante, depois que você conversar com o teu financeiro e entender que tipo de dívida é que o teu cliente tem, conversar e trocar ideia com ele para saber em que pé anda aquilo ali, se ele já está negociando, se é uma dívida que ele sabia ou não, ou se é algo indevido. Isso é muito importante e o teu cliente muitas vezes te agradece. Mas aqui a gente trata sempre com a pior das hipóteses, até para você saber o que fazer quando as coisas não andarem, quando a negociação trava. É por isso que a gente está aqui. Então vamos considerar que o teu cliente está devendo para outro fornecedor, um fornecedor semelhante a você, só que de outro segmento, e ele comprou do cara e não pagou, e dificilmente o teu financeiro vai liberar isso, o financeiro da tua representada vai liberar essa compra no boleto para ele. Provavelmente a gente vai ter que bolar aí alguma coisa. Então é nessa parte que eu aconselho você, a minha segunda dica. Veja com o teu cliente a hipótese de desconto para pagamento à vista. Se antecipe, chegue no teu gestor, chegue no gestor da representada e pergunte: olha só, esse cliente aqui faz um tempinho que ele não compra conosco, o nosso financeiro fez uma pesquisa ali, viu que ele está com uma restrição no Serasa de um outro fornecedor que ele não pagou. Eu queria ver contigo, de repente, uma forma da gente estar dando um desconto para ele nesse pedido que ele quer fazer com a gente, para a gente conseguir liberar à vista esse pedido e ele acabar voltando de novo para a nossa grade de clientes. O que você acha? Dessa forma, o teu gestor vai verificar a hipótese e vai verificar o percentual que ele pode estar fornecendo
para você fazer essa negociação. Depois que você tiver já essa carta na manga, e aí você vai ligar para o seu cliente. A gente sabe que nenhum cliente gosta de escutar que o nome dele tá sujo, nenhum cliente gosta de escutar que não foi liberada uma compra no boleto para ele, mas também a gente tem que entender que isso é mercado e muitas vezes o cliente ele sabe que ele está devendo. Então não vai ser surpresa o que você vai estar falando para ele, porque provavelmente outras empresas já falaram isso também para ele. Mas daí você vai chegar com a carta na manga, você vai dizer que infelizmente dessa vez não foi liberado o boleto para ele por causa dessa pendência que ele ainda está a resolver no financeiro, no Serasa, no cartório, enfim, onde ele tiver com aquela restrição, mas você já verificou com a sua gerência, você já verificou com a fábrica e você vai conseguir dar um belo desconto para ele para esse pedido à vista e vocês começarem a negociar novamente ou vocês conseguirem negociar nesse mês. Dessa forma o cliente vai ver que você está lutando para negociar com ele e talvez, dependendo da margem de desconto, seja até mais vantajoso para ele pagar à vista do que teria sido se ele tivesse feito no boleto com você, beleza? Uma outra situação que eu indico muito aos meus clientes é ver com o teu cliente a hipótese de ele faturar em nome de terceiros. Como assim, Marcelo, faturar em nome de terceiro? Simples. O teu cliente, ele provavelmente tem um cliente final, ou ele pode ter uma outra empresa, ou ele pode ter um outro CNPJ, ou algum conhecido dele, algum prestador de serviço ter algum CNPJ que ele possa faturar no boleto nesse CNPJ que não tenha nenhum tipo de dívida. Dessa forma, essa empresa terceira vai fazer o cadastro com a tua representada, vai passar a documentação, vai fazer o cadastro todo certinho ali com o CNPJ deles. Como não tem nenhuma dívida e não tem nenhuma pendência nesse CNPJ, ele pode tirar e ele pode comprar nesse CNPJ de terceiros. Isso é bom porque você está dando mais uma chance, você está dando mais uma cartada com o teu cliente, abrindo mais uma porta para ele. Já que ele não conseguiu comprar no CNPJ dele por algum motivo, você vai estar conseguindo cadastrar uma empresa nova para ele poder comprar nesse CNPJ que não tem nenhuma restrição. Isso mostra, primeiro, que você quer vender acima de tudo, segundo, que você está dando mais uma chance para o teu cliente, mostrando empenho em fechar a negociação. Ah, Marcelo, mas quem garante que essa empresa nova também não vai pagar? Ninguém garante, mas é um CNPJ novo e dificilmente, se ele já está recorrendo a um outro CNPJ, ele não vai querer sujar esse CNPJ também dele. A gente tem que entender que a negociação tem sim uma margem de risco, mas a gente assume esse risco quando a gente vende a prazo para algum cliente e esse cliente também assume esse risco e esse cliente também assume uma parcela de risco quando ele compra um material de quem ele não conhece e corre o risco de não receber. Só que a gente tem que tentar sempre diminuir as margens de risco. E volto a repetir, se o teu cliente ele já está recorrendo a um outro CNPJ e muitas vezes é um CNPJ de cliente dele, ele não vai querer sujar o CNPJ de outra empresa, ele não vai querer sujar o CNPJ de cliente dele, vá por mim. E a última dica que eu dou é negociar dívidas é sempre bom para todos. Você pode ofertar tudo isso que eu te falei nesse vídeo para o teu cliente que ele está devendo e pode simplesmente ocorrer de ele não pagar. Mesmo assim, você dando toda essa força para ele, mostrando que você está empenhado em trazer ele de volta para o teu faturamento, em fazer com que ele consiga sair das dívidas e comprar de novo contigo, ele pode simplesmente não pagar. Ele pode simplesmente ser um cliente mau caráter, ser um cliente ruim e não pagar. Você pode correr sim esse risco. No momento que você correu atrás dessas alternativas, você fez o teu trabalho de representante, você fez o teu trabalho de empresário, de representação comercial. E agora, se o cliente mesmo assim não pagou, aí provavelmente ele vai ter uma vida muito curta, porque empresas hoje no mercado que não conseguem comprar a prazo, não conseguem comprar no boleto, elas sofrem muito porque elas geralmente vão ter que pagar preços mais altos ou ela vai ter que sempre desembolsar uma quantia à vista tirando dinheiro do caixa e muitas vezes a gente sabe que não é essa a realidade. Empresas não têm tanto dinheiro em caixa assim para desembolsar valores à vista e assim ela vai ficar sem nenhum tipo de fornecedor. E pergunte para ele quanto que ele pode pagar por mês. Faça uma reunião com o seu cliente. Eu já fiz uma reunião com um cliente que estava devendo 7 mil reais e aí eu sentei com o cliente e o cliente falou, eu não tenho como pagar 7 mil reais. E eu perguntei para ele quanto que ele poderia pagar por mês. Ele falou que ele poderia pagar por mês em torno de 500 reais. Eu liguei para a representada e falei, olha, ele pode pagar em torno de 500 reais por mês. A minha representada não gostou no primeiro momento, mas ela entendeu que seria a única forma de ele estar pagando aquela dívida. E aí aceitou a proposta dele e começou a fazer boletos de 500 reais por mês. Então todo mês ele ia lá e pagava regularmente aqueles 500 reais até que ele zerou a dívida e novidade, ele voltou a comprar com a gente.
Então era isso, pessoal, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Sempre troca ideia com o teu gestor, mas também sempre se mantenha próximo e trocando ideia com o teu cliente. Dessa forma, como eu falei, negociar as dívidas é bom para todos. Para a tua empresa que vai voltar a vender e vai receber, e para aquele cliente que vai tirar a dívida no nome dele e vai poder comprar, certo? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, te inscreva no canal, é muito importante para nós. Boas vendas para você e até mais.